E aí, Ruralinos, tudo beleza? Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está estudando. E para finalizar o estudo das cônicas, vamos trabalhar agora com as parábolas, brevemente, porque são curvas mais simples, já conhecidas. Primeiramente, geometricamente, parábolas são um lugar geométrico de todos os pontos de um plano que são equidistantes de um ponto dado, que é chamado foco, e de uma reta dada, que é chamada reta diretriz. Aqui a gente pode ver essa situação. Esse ponto aqui é equidistante do foco e da reta diretriz. Se eu mudar de ponto, esse ponto aqui da parábola também é equidistante do foco e da reta diretriz. Tá certo? Essa é uma propriedade geométrica da parábola. E por ser uma cônica também, a interseção com um plano, de um cone com um plano com certo ângulo, vai produzir uma parábola. Ela também é uma cônica. Nesse nosso estudo, a gente só trabalha com parábolas canônicas, ou seja, horizontais ou verticais. E isso se resume a parábolas do tipo A igual a y igual a ax2 mais bx mais c, ou x igual a y2 mais by mais c. Essas parábolas são fáceis de parametrizar. Se eu tenho y isolado, eu chamo x de t e acabou. Se eu tenho x isolado, eu chamo y de t e acabou. Né? Eu obtenho a outra variável automaticamente. Isso quer dizer que essas parábolas são gráficos de funções, ou seja, são do tipo y igual a f de x ou x igual a f de y. Então, a gente pode parametrizar, como eu disse antes, como sigma de t igual a tf de t ou sigma de t igual a f de tt. Depende de quem você chama de t, ou x ou y, com t variando no domínio da função em questão. Isso não serve só para parábolas, são todos os tipos de gráficos de função. Tá? Então, as parametrizações das retas, elipses, parábolas e hipérboles foram dadas, pelo menos para a classe que a gente vai estudar. Agora vamos observar alguns exemplos de todos esses tipos e relembrar as propriedades. Bom, exemplos. Vamos encontrar a parametrização e fazer um esboço das curvas a seguir. X mais 4y igual a 2. Bom, isso aqui é a equação cartesiana de uma reta. É bem fácil parametrizar. Aqui, se eu isolar o x, vou ficar com menos 4y mais 2. X igual a menos 4y mais 2. Então, como o x está isolado, eu chamo o y de t e o x vai ser menos 4t mais 2. Chamei o y de t, o x vai ser menos 4t mais 2. Aqui a primeira coordenada de x é a segunda de y, né? Então, aqui está a parametrização, t variando em r. Se eu separar nessa parametrização aqui os termos sem t e os termos com t, eu fico com 2, 0, mais t vezes menos 4, 1, um t nos reais. Quando eu separo dessa forma, eu já ganho de graça um ponto da reta e um vetor diretor da reta. Um vetor que dá a direção, um vetor paralelo à reta. Certo? E posso fazer o esboço com facilidade. Ela passa pelo 2, 0 e tem a direção do menos 4, 1. Então, a reta é essa aqui, azul. Tá certo? Bom, vamos a outro exemplo. X mais 1 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado igual a 1. Essa aqui é a equação da cartesiana, pelo que a gente viu, de uma elipse. Mais particularmente, de um círculo, né? Porque aqui os semi-eixos, olha embaixo desse termo ao quadrado, e embaixo desse termo não temos nada, temos 1, né? Então, os semi-eixos, os dois semi-eixos são iguais a 1. Então, é um círculo. Com centro onde? Bom, o centro é menos 1, 2. Lembrando da equação cartesiana de uma elipse, o centro aparece aqui, um sinal trocado. Então, fica menos 1, 2, o centro. E raio 1. Né? É uma elipse, o caso particular de um círculo. Né? A parametrização, então, vai ser o quê? As coordenadas do centro são menos 1, 2, então vai ficar menos 1 e 2 aqui. Menos 1 aqui e 2 aqui. Bom, os semi-eixos. Semi-eixo horizontal e vertical, os dois são iguais a 1, porque é um círculo, né? Então, aqui vai ficar 1 e 1 na frente do cosseno do seno. Cosseno de t, seno t, com t variando de 0 a 2π. Certo? É um círculo de centro menos 1, 2 e raio 1.
O esboço, então, é esse. Centro menos 1, 2 e raio 1. Está aqui um esboço. Certo? Bom, vamos a esse outro exemplo. Aqui a gente tem novamente uma elipse. Olha aqui os termos ao quadrado e o sinal de mais. O que eu posso identificar de cara nessa elipse? Que o centro é 5, 1. Repara que o centro aparece aqui de sinal trocado. Centro é 5, 1. Semi-eixo horizontal, 3. Semi-eixo vertical, 2. Os semi-eixos aparecem aqui embaixo ao quadrado, né? Então, semi-eixo horizontal, 3. Semi-eixo vertical, 2. Tá aqui. Parametrização. As coordenadas do centro aparecem aqui primeiro, 5, 1. Os semi-eixos aparecem aqui, 3, 2. Cosseno t, seno t com t variando de 0 a 2π. Tá? Uma elipse com essa característica, com essas características, está aqui. Centro 5, 1. Né? Esse é o centro, 5, 1. Semi-eixo horizontal 3, semi-eixo vertical 2. Semi-eixo horizontal 3, essa distância aqui é 3, semi-eixo vertical 2. Está aí um esboço da elipse. Tá certo? Vamos a mais um exemplo. Nesse exemplo aqui, eu tenho uma hipérbole, aqui eu tenho os termos ao quadrado e um sinal de menos. Então, isso aqui é uma hipérbole. O centro é 3 menos 2. Aqui. Semi-eixo real. Bom, semi-eixo real aparece aqui embaixo do termo positivo. Então, é 1. 1 está aqui. Semi-eixo real 1. E semi-eixo imaginário aparece aqui ao quadrado. 2 ao quadrado, 4. Então, semi-eixo imaginário é 2. Parametrização. Bom, o semi-eixo real aparece aqui, então mais ou menos cosseno hiperbólico aparece junto da primeira coordenada. Semi-eixo real 1, 1 aqui na frente do mais ou menos cosseno hiperbólico. Aqui, 2 na frente do seno hiperbólico. O centro é 3 menos 2, então fica aqui 3 menos 2. T nos reais. Tá certo? Aqui eu tenho o esboço. Essa reta aqui, ela tem os termos em x positivo, então a reta horizontal, semi-eixo real é horizontal, igual a 1. Né? Centro 3 menos 2. Tá aqui, 3 menos 2. Essa é a hipérbole. Esse é o esboço da hipérbole. Tá certo? Letra E. Aqui não está na forma canônica, né? Que a gente está acostumado. Esse 2 está na frente. Eu não admito ninguém aqui na frente, na forma como a gente deduziu. Eu deveria passar esse cara para baixo, né, de alguma forma. Como é que eu passo? Bom, esse 2 multiplicando é a mesma coisa que dividir por meio. Lembra? Quando eu divido por uma fração, eu multiplico pelo inverso, multiplico por 2 e obtenho isso aqui de volta. Então, essa multiplicação por 2, eu posso alterar para essa divisão por meio, e aí assim eu fico na forma canônica, forma que a gente deduziu. Certo? Os semi-eixos, bom, o centro aqui, logo de cara, é 2, 1. O x do centro é o 2 e o y, 1. 2, 1. Semi-eixo real, a raiz do que está aqui, raiz de meio. Semi-eixo imaginário é a raiz do que está aqui, 4. Parametrização, então, já que agora o y é o termo em y que aparece positivo, o mais ou menos cosseno hiperbólico aparece positivo, ou melhor, na coordenada de y. Aqui, o raiz de meio está associado, semi-eixo real, e o 4, semi-eixo imaginário. Centro, 2, 1. 2, 1. T variando nos reais. Tá certo? Então, olhando aqui e vendo que o y é o termo que aparece, o termo em y que aparece positivo, então já sei que o mais ou menos cosseno hiperbólico aparece na coordenada de y. Tá? Essa é a dica. Vamos, então, ao esboço. Já sabemos que, como o termo em y, que é o positivo, então, essa hipérbole tem semi-eixo real vertical, que tem medida raiz de meio, e centro 2, 1. Certo? Centro 2, 1. Centro 2, 1. Tá aí um esboço. Tá? F. Aqui eu tenho uma parábola. Muito fácil a parametrização. O y está isolado, então vou chamar o x de t. Então, se o x é t, quem é o y? O y é t2 menos 8t mais 15. Está aí um t variando em r. Aqui está um esboço dessa parábola. Essa parábola, se você realizar
utilizar a fórmula de Bhaskara, você obtém raízes, né, 3 e 5. Então, a parábola intercepta o x em 3 e 5. Esse termo aqui é 15, o termo que não tem x, o termo independente de x é 15. Então, esse 15 é onde a parábola intercepta o eixo y. E ela está virada para cima, porque o coeficiente do x ao quadrado é positivo. Tá? Então, está aqui um esboço da parábola. X igual a y2 é outra parábola, só que dessa vez é uma parábola deitada. Parametrização fácil. Se o x está isolado, eu vou chamar o y de t. O y vai ser t. E o x já sai de graça, t ao quadrado. Tá? Essa parábola aqui, deitada. Certo? E uma função, um gráfico de função qualquer, y igual a ln de x. Bom, y igual a ln de x, não vou nem fazer o gráfico. A gente já conhece esse gráfico, já comentamos mais de uma vez aqui sobre esse gráfico. Mas como é que é a parametrização? Bom, o y está isolado, então eu chamo x de t. Quem vai ser o y? ln de t. t é ln de t. E o t varia onde? No domínio da função. O domínio do logaritmo é 0 a infinito. Então, essa é uma parametrização dessa função. Tá certo? Bom, vimos vários exemplos, vamos continuar trabalhando exemplos. E até o próximo vídeo. Um abraço.